Paz amados, tudo bem? Boa tarde. Livro de 2 Coríntios. Livro de 2 Coríntios, capítulo 11. Versículo 21. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 21. Amados, que frio está fazendo, misericórdia. Envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendências de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, perigo de salteadores, perigos da minha própria nação, e perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, e perigos no mar, e em perigos entre os falsos irmãos. Pais amados, louvado, exaltado seja o nome santo do Senhor. Estava lendo hoje mais intensidade esse livro de 1 Coríntios, 2 Coríntios. A história de Paulo aí me fez lembrar, né? Quando o profeta chegou para Paulo, acho que foi Ananias, acho, que chegou para Saulo, né? E falou que muito ele teria que padecer pelo amor ao Evangelho. Você vê que no final aqui ele sentia perigos até em estar com os falsos irmãos. Tinha aquela discussão, né? Que o povo estava fazendo aquele ato lá de se circuncidar e Paulo falava que era em vão fazer aquilo ali porque o povo ainda estava vivendo pela lei, que Cristo já tinha absorvido a lei, o povo não estava aceitando Paulo, mas enfim, aí ele fala agora no final em relação aos falsos irmãos. Amados, todo aquele que quiser realmente seguir a Cristo, a Bíblia fala que ele padecerá perseguições. O homem ele tem a vida toda errada, a mulher ela tem a vida toda errada. Ela pode ler uma escritura, ela pode tentar se basear, analisar, ela pode tentar até começar a seguir a Cristo. Mas é quando ela literalmente ela entra, ela já começa a sofrer retaliação, já começa a sofrer perseguição. E a situação, amados, é unir as pessoas que estão em Cristo e ficar perto delas e ficar unidas. O problema é que é como ele acabou de falar aqui. Ele sente perigo até dos falsos irmãos. No outro texto aqui, ó. O povo estava falando que Paulo estava com uma pregação muito dura. Vamos lá. 2 Coríntios 10, versículo 2 Coríntios 10, 10. Porque as suas cartas são graves e fortes, mas a aparência do corpo é fraca e a palavra desprezível. Pense o tal isto, que quais somos na palavra por cartas, estando ausentes. Tais seremos também por obra, estando presentes. Porque não ousamos classificar-nos ou compararmos
ou compararmos-nos com alguns que se louvam a si mesmos. Esse comparam consigo mesmos, estão sem entendimento, porém, não nos gloriamos fora da medida, mas conforme a reta medida que Deus nos deu para chegarmos até vós. Porque não nos estendemos além do que convém, como se não houvéssemos de chegar até vós, pois já chegamos também até vós no Evangelho de Cristo. Nós não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, antes tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos abundantemente engrandecidos entre vós, conforme a nossa regra, para anunciar o Evangelho nos lugares que estão além de vós, e não em campo de outro, para não nos gloriarmos, o que está já preparado. Aquele, porém, que se gloreia, gloreia-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele quem o Senhor louva. Quantas perseguições, sofrimentos e aflições Paulo passava, Paulo tentava levar a mensagem para aquele povo. O povo ainda repreendia Paulo porque falava que ele tinha uma doutrina muito severa, ele cobrava demais. Quisera eu me suportasse um pouco mais a minha loucura, suportar-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vós apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de algum sorte corrompidos vossos sentidos, se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for preparar-vos um outro Jesus que não nos temos pregado, ou se recebeis um outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o suportais. Porque penso que em nada fui inferior aos meus excelentes apóstolos. E se sou rude na palavra, não o sou contudo no conhecimento, mas já em todas as coisas nos temos feito conhecimento totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vos fosse exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus? Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo deles salário. E quando estava presente convosco, em necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. E em tudo me guardei de vós, de ser pesado, e ainda me guardarei, como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque não vos amo. Deus o sabe. Aí, versículo 12. Mas o que eu faço, o farei, para não dar oportunidade aos que me buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados, assim como nós, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfiguram-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Versículo 21, vamos dar uma pulada. Envergonhando-o digo, como se nós fosse fraco, mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também o tenho ousadia. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais do que eles, em perigo de morte, muitas vezes, como eu já li, né? Eu já li essa parte aqui. 3 vezes foi açoitado, isso aqui foi tudo que Paulo sofreu. Agora,
tem a visão de Paulo, que ele teve uma visão, só que como ele se exaltou por falar essa visão, por ele ter essa visão, que foi uma pessoa lá no terceiro céu, né? E para que não me exaltasse das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Versículo 9. E disse-me a menina, versículo 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que o tirasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto-me prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porquanto estou fraco, estou forte. Fui necio em gloriar-me, mas vós me constrangeste. Eu deveria ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior ao mais excelente após tolo, fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Versículo 14. Eis que estou pronto Eis que estou pronto para pela terceira vez ir convosco, e não vos serei pesado, porque não busco o que é vosso, mas sim a vós. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo fala que ele se desgasta por amor a eles, e eles ainda reclamam. E Paulo ainda é pouco amado por conta disso. Mas admito isto, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto os prendi com dolo. Porventura aproveitei-me de vós por alguns daqueles que vos enviei? Roguei a Tito que enviei com ele um irmão. Porventura Tito se aproveitou de vós? Não andamos porventura no mesmo espírito, sobre as mesmas coisas? Aí está a parte onde que eu quero chegar, quer ver? Paulo dá uma exortação final. De tanto o povo reclamar que ele está sendo pesado, cobrando, para ele se santificar, para o povo se santificar. Aí Paulo fala que ele vai vir pela uma terceira e última vez. Ou senão ele vai mandar uma carta. É esta terceira vez que vos tenho convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Já anteriormente o disse, e segunda vez o digo quando está presente, mas agora, estando ausente, o escrevo às que antes pecaram e a todos os mais, que se outra vez vos for, não vos perdoarei. Visto que buscai uma prova de Cristo que fala em mim, o qual não é fraco para conosco, antes é poderoso entre vós, porque ainda que foi crucificado por fraqueza vive, contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas vivemos como ele, pelo poder de Deus em vós. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Senão é que já estáis reprovados, mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Paulo ele foi determinado, mano. Ele foi determinado em pregar a palavra. O povo falava que ele tinha um discurso muito duro. E como Paulo foi muito usado, ele teve visões, ele teve revelações do Senhor. Mas quando ele começou a se exaltar, foi posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, a Bíblia fala. Amado, hoje eu estava conversando com os coleguinhas do grupo. Aí a menina botou, né? Tipo uma enquete, como é que é? Vocês aceitam
cuidar de pessoas que têm filhos, vocês aceitariam casar pessoas que têm filhos? Aí botaram sim, não, talvez, pá. Aí eu chamei o administrador, perguntei mais informação. Aí ela falou que tinha pessoas que estavam querendo fazer no caso relacionamento, pá, não sei o quê. Eu falei, pô, você tinha que botar uma observação ali, cara. Porque a pessoa ela tem que estar, mas ela tem que estar viúva, né? Como antigamente os levitas levavam os dízimos para os órfãos, né? As pessoas que não tinham pais, principalmente moleque que não tinha pai, e a mulher que não tinha esposo. Porque para ela casar, o cônjuge tem que estar morto. É assim a palavra fala. Rapaz, para que caiu todo mundo de paraquedas? E que ninguém consegue viver sozinho. E que se um casamento for assim, for assado, e a mulher tanto sofrer na mão do cara, o que ela vai fazer? Que não sei o quê. Então fui dando texto, fui falando com muita paciência. E se levantou uns dois caras. Porque eu sou divorciado, que não sei o quê, que não sei o quê. Então você está falando que eu estou errado? Você não conhece as escrituras, né? Porque a escritura fala que é permitido a carta de divórcio. Assim, a Bíblia fala que é permitido dar carta de divórcio. Só que Jesus fala que naquela época Moisés deu a carta de divórcio por conta da dureza do coração do povo. Só que antigamente não era assim. Só que hoje está sendo um negócio muito descartado, mano. Entendeu? Tá sendo um negócio muito descartado. O povo tá levando tudo a ferro e fogo. Então, na hora que o sujeito vai falar coisas que eles não querem ouvir, o que eles falam? Pô, Fábio, aí você tá condenando. Você não pode condenar. Né? A pessoa não vai casar nunca mais, a pessoa não vai ter relacionamento nunca mais. E a mulher que ela não se adaptou com o cara, e o cara que ela não se adaptou com a mulher, eles vão ficar sem, no caso, relacionamento, porque Deus quer a felicidade do homem. E, amados, foi uma coisa muito constrangedor você ter que ficar tirando versículo, capítulo. Aí eu tinha até anotado aqui na mão, aqui, ó, já até saiu, acho que é Gálatas 16, acho que fala. Eu tinha até falado, tinha até botado lá Gálatas. Acho que nem tem Gálatas 16, é Gálatas 6, acho. Acho que eu perdi. Botei muita coisa no grupo, amado. Muita coisa. É isso mesmo, foi Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E este opõe uns aos outros, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não está debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, enfim, uma série de coisas que eu tinha postado lá. Aí eu falei, poxa, vamos lá, dentro de um casamento, vocês não se adaptaram vocês não se adaptaram com o casamento. Aí vocês acham que Deus ele vai destruir a sua palavra, ele vai destruir uma família para ele construir outra? Não existe. Entendeu? Não existe. A carta de separação, Moisés liberou por conta no caso, dureza do povo. Cheguei a falar também em relação àquela mulher que estava no poço lá de Samaria. Jesus estava pedindo água a ela, né? Jesus estava conversando com ela, tá bom, vai lá chamar o seu marido. Ela, Senhor, não tenho marido. Aí Jesus falou, disseste bem, porque você já teve 5, e esse que você tem agora também não é seu. Ou seja, mas a pessoa ela pode estar onde for, mano. Ela pode estar onde for, se ela casou e está separada de corpos, mas no espírito está casada, ela pode fazer o que ela quiser, entendeu? O problema é que o povo não leu aquela partezinha, o povo padece
por falta de conhecimento, entendeu? Só que o povo, mano, acha que Deus é um Deus de pelúcia, que está lá só para servir o povo